O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Desse modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum e nós hoje ouvimos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as atitudes do profeta, tanto do profeta Esdras, como do cumprimento da palavra de Deus em Jesus Cristo, sendo Deus, também a revelação do cumprimento de toda a história da salvação na pessoa de Jesus. Veja bem, na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Esdras fazendo um louvor a Deus com a palavra, né? Ele que agradece, louva, honra a Deus e a toda a comunidade formada, já porque a comunidade de Deus não é formada há 2000 anos atrás, já desde o Antigo Testamento, desde quando a criação. E Esdras, então, quando louva e agradece a Deus, toda a comunidade ao seu redor confirma, dizendo amém, amém. Isso que nós ouvimos. Jesus é o cumprimento, ele é o cumprimento de toda a lei, de todos os profetas. Por quê? Porque Ele é Deus. E também Jesus, como de costume da sua cultura, ele foi para a sinagoga dentro de um templo, ou seja, dentro de uma igreja. E lá, ao abrir o livro do profeta Isaías, então, nós agora vimos que não é mais um louvor de um profeta a Deus, mas é Deus que olha para o seu filho e diz, né? Quando Jesus então abre o livro, está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Para quê? Para a missão ser realizada através de Jesus.
para libertar os cativos, para anunciar a boa nova aos pobres, para fazer com que os cegos recuperem a vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça. Antigo e Novo Testamento se une e forma uma comunidade agora mística, um corpo místico que é o corpo de Jesus. Até aqui a gente só está fazendo uma compreensão teológica. Agora a segunda leitura ilumina toda essa compreensão teológica, que é a leitura de São Paulo. Paulo vai fazer o quê? Paulo vai dizer: olha, irmãos e irmãs, nós somos um corpo místico de Cristo, a qual ele é a cabeça, Jesus é a cabeça, mas nós somos um corpo místico. E como é o corpo, a semelhança do corpo, Paulo vai pegando então dando exemplo. Assim como o corpo tem vários membros, mas é um, a igreja também é formada de vários irmãos e irmãs que, formando um corpo de Jesus, cada um tem a sua missão, a sua função, a sua vocação, o seu carisma, cada um de nós. E dentro da igreja tem diversas missões, né? Diversos movimentos, diversas pastorais, diversos ministérios, e cabe a gente aprender e compreender e a ter maturidade espiritual e humana de que todos são importantes, todos, sem tirar nenhuma exceção. O próprio Paulo vai dizer: olha, por causa de Jesus, que formou a comunidade, cumpriu com toda a lei, ele, por ser Deus, então agora nos trouxe a salvação e cumprimentou toda a lei do Antigo e Novo Testamento. Nós somos agora filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, participamos do único corpo de Cristo, o corpo místico. Então não existe mais diferenças. Paulo vai usar a cultura dele, entre judeus, entre gregos, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Não, todos vós, se fostes batizados, Deus olha para nós como filho. Quem não é batizado é criatura de Deus. É como as aves, os animais, né? As árvores, os astros, os anjos, são criaturas. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo, Deus olha para essa comunidade aqui reunida, que somos nós, e vê Jesus em nós, e por isso somos salvos, porque Ele vê em nós a filiação. Ele vê em nós somos filhos, porque fomos batizados. E cada um de nós temos então um papel, uma missão, uma vocação neste corpo. Uns podem ser que são as mãos, e Paulo vai dizendo, né, os membros do corpo. Outro pode ser que sejam os pés, os ouvidos, o nariz. Mas cada um tem a sua missão, a sua vocação, a sua função. Cada um é importante neste corpo místico de Cristo. E ninguém pode viver sozinho. Apesar da fé ser individual, cada um de nós aqui temos uma fé, se é muito mais, se é menos, mas cada um de nós temos a fé, ela nunca vai ser isolada, sempre vai ser em comunidade, sempre vai ser partilhada. A fé nossa, ela é individual, que se manifesta na comunidade, que se manifesta na comunhão, que se manifesta na unidade de fé, né? É bom rezar sozinho, mas é muito melhor a gente rezar em comunidade. O próprio Jesus, quando envia, né, os seus apóstolos, o próprio Jesus, quando vai dizer que Ele estará no meio daqueles que estão reunidos de 2 ou mais, onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio de vós. Ou seja, a unidade, a comunhão é a que forma o corpo de Cristo.
Mãozinha sozinha, só naquele desenho, né, de família, não tem? Família que tem uma mãozinha que anda sozinha, assim, pra lá e pra cá, né? Mas não existe a mão só, não existe o pé sozinho, não se torna, não é um corpo, é um membro. O corpo, para ser completo, ele tem que ter todos os seus membros, e cada membro é importante. E aqui a gente então faz uma reflexão de tudo que existe na igreja. Na igreja nós temos o que são membros? Ministérios, nós temos movimentos, não é? Nós temos congregações, nós temos grupos, e todos esses são importantes, mas são membros que devem aprender a viver em comunhão. Por quê? Porque infelizmente quando algum desses ministérios, movimentos, congregações, grupos acham que são a salvação, então acham que é mais importante do que qualquer outro membro, é onde a igreja começa a perder a sua força de unidade, é onde a igreja começa a perder a sua força de comunhão. Quando o movimento diz assim, se não fosse esse movimento, a igreja... Ei, peraí. O movimento, a congregação, se veio, foi por inspiração de Deus, foi por inspiração de Jesus. Se não existir Jesus, não existe igreja. Agora, pode passar movimento, pode passar congregação, ministério, o que for. É Jesus que dá a força ao corpo. É Jesus que dá a força à unidade. Né? Você pode participar do movimento da renovação carismática? Pode participar do movimento sacerdotal? Pode. Você pode participar do movimento não sei de onde? Pode. Da oficina de oração? Pode. Mas não pode achar que o movimento, ou então que o ministério, né? Ou que uma pastoral da família, pastoral não sei de onde, pastoral da rua, pastoral do migrante, é a mais importante de todas e que sem ela não existe igreja. Não é assim. A igreja existe por causa de Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Todos os movimentos, as outras coisas são membros, que são importantes, mas que sem Jesus não existe. Não se tem força. E é essa a compreensão que a gente tem que ter, nessa dimensão verdadeira de que, caros irmãos e irmãs, eu já participei de muitas reuniões, eu fico chateado, às vezes eu finjo que não estou ouvindo, quando eu escuto alguém falando assim, que a pastoral, ou então que o ministério, porque a função de um movimento, ela é a mais importante, porque se não existisse ela, tudo teria dado errado. Parece que a pessoa não olha para a história da igreja e acha que só aquela forma de oração, só aquela maneira de espiritualidade é a única salvação da igreja. Não é. Paulo vai dizendo, olha, tem gente que tem o dom de falar, porque nem todo mundo é apóstolo. Tem gente que tem a vocação ou o dom de rezar, e outro de interpretar a oração. Tem gente que gosta de ir na renovação carismática porque lá bate palma, vira cambalhota, reza, né? Brincando, né? Quem está me escutando, né? Mas eu só estou dizendo que lá, né? Tem todas as formas. Aí tem gente que gosta de ir numa outra forma que é tudo mais fechado, mais em silêncio, mais em contemplação, quieto, vai para o mosteiro, ou vai para uma congregação que é mais tradicional ou mais tradicionalista. Mas tudo isso daqui é importante. Quem vai lá e bate palmas, sai realizado de lá, feliz, Deus está agindo lá e também do outro lado também, e aqui também, em todas as ações, Deus está agindo, em todos os movimentos. Então, lá na renovação, lá no movimento, lá na congregação A, B ou C, lá na paróquia não sei de quem, porque lá
não canta animado, mas canta uns cantos mais diferentes, Deus está lá, Deus está agindo. E todas essas formas formam um corpo, porque somos todos irmãos e irmãs. E quem está lá batendo palma e quem não está, também são irmãos. E a gente não pode ficar, às vezes, lutando, ou então dizendo, porque eu sou de tal movimento, você salva, e o outro tem que vir para o meu movimento, porque senão não vai ser salvo. Aí às vezes fica uma guerra em vez de irmãos, vira aquela guerra de batalha de igreja, né? Católica, evangélica, etc. Ninguém quer, todo mundo acha que a salvação só está no seu movimento, e não é assim. Nós somos um corpo com diversos carismas, diversos dons, diversos ministérios. Tem gente que sabe cantar, tem gente que não sabe. Eu não sei cantar, não adianta. E você quer saber como você não sabe cantar? Pega o seu celular, canta no banheiro com ele gravando sua voz. Depois você ouve, você vai ver se você sabe cantar ou se você não sabe cantar. Entendeu? Já fiz isso, já, para saber. Porque tem gente que fala assim, nossa, padre, o senhor tem uma voz assim. Tudo bem, pode ser falando, mas cantando. Dizem que quem canta os males espanta, eu espanto as pessoas quando eu canto. Então não adianta eu cantar. Eu já tentei cantar salmo uma vez no vídeo dele, passei vergonha. Meu próprio bispo falou, tira esse menino daí, eu era seminarista, depois eu traumatizei, nunca mais quis cantar. Né? Mas às vezes a gente tem que ser realista com a gente mesmo, porque tem coisas que a gente sabe fazer, tem coisas que a gente não sabe fazer. E o outro faz, nem porque o outro canta e o outro reza a missa, é melhor do que o outro. Mas às vezes a gente cai no pecado, porque o demônio o demônio é divisor, né? Ele quer dividir as pessoas. Deus quer unir enquanto o Satanás sai para dividir. Então, aí ele põe a semente da inveja no padre, o padre fica falando mal do outro que canta. Aí eu que não canto fico falando mal do padre amigo, que é o Manzotti, que é o Reginaldo, que é o Fábio de Mello, aí ficou achando, fica com inveja do outro, aí você fica, aí o ministério começa a ficar com inveja da noite que toca na missa. Mas você toca de manhã já, meu filho, vai ser feliz, né? Agora vai ficar preocupado com o que toca à noite, né? Então cada um faça a sua parte como um membro e um corpo da igreja, um corpo de Cristo. Não é porque você é o dedinho lá do pé que você não é importante. Já bateu o dedinho no armário em algum lugar? Como dói? Você se joga no sofá e chora, né? Porque dói, mas por quê? Mexe com o corpo inteiro, não é só com o dedinho. Assim também, quando a gente fere ou fala de um movimento, ou quer prejudicar alguém, de um ministério, de outro, ou um amigo da comunidade na vida, onde for, no trabalho, na casa, a gente está ferindo o próprio corpo místico de Cristo, que somos nós. Ou seja, caros irmãos e irmãs, tenhamos a maturidade espiritual e humana de compreender que cada um de nós, Deus deu um dom, um carisma, para se colocar a serviço dessa unidade que é o corpo de Cristo. Seja mão, se você é mão, seja pés, seja ouvidos, seja voz, seja boca, seja os olhos, e complemente, e não divida, não separe, não queira ser a mãozinha da família Adams, você não vai conseguir, né? Mas seja a mão de Cristo que acolhe, seja a voz de Cristo que fala, seja o ouvido de Cristo que escuta, né? E a gente assim vai crescendo na espiritualidade, crescendo no cristianismo e vamos nos tornando assim melhores e trazendo mais o céu para nosso convívio, trazendo mais o céu para a comunidade formada em cada lugar onde ali se celebra a Eucaristia. Então, que não tenhamos jamais inveja, mas que sejamos irmãos e irmãs compreensivos e que sabem ajudar,
que sabe identificar os seus carismas e os seus dons na comunidade. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a